Olá, seja bem-vindo ao treinamento do módulo de compras do SS Plus. Esse é o primeiro de uma série de vídeos que será englobado todo o setor de compras do SS Plus. Neste primeiro vídeo, vamos aprender como funciona a sugestão de compras do sistema. Esse módulo de sugestão de compras, ele foi desenvolvido para auxiliar na gestão de compras da empresa, para que de uma forma rápida e mais assertiva, o setor de compras seja capaz de estruturar o estoque da empresa, sem correr o risco de deixar de atender os clientes por falta de mercadoria ou de acontecer o contrário, ter mercadoria muito acima da necessidade estocada, deixando o dinheiro da empresa parado sem a necessidade. Para que o sistema apresente de uma forma assertiva a quantidade a ser comprado de uma determinada mercadoria, antes de gerarmos a sugestão de compras, é necessário fazer alguns ajustes nos cadastros dos produtos. A primeira delas fica aqui na aba Compras, que é informar o mínimo e o máximo de estoque desse produto. Então, o mínimo que eu preciso ter no meu estoque para atender a minha demanda e o máximo que eu posso ter. Essa configuração, se a sua empresa não tem 190 dias de movimentação, ela precisa ser feita manualmente pelo usuário. O usuário precisa vir e informar de todos os produtos qual é o mínimo e qual o máximo. Mais adiante, na explicação, caso sua empresa tenha mais de 190 dias, será explicado como é feito a geração do mínimo e máximo baseado na frequência de vendas e na fórmula que o sistema trabalha. Além da configuração de mínimo e máximo no cadastro dos produtos, outra configuração que pode ser utilizada para a geração de sugestão de compras é a classificação pelo ranking de qualidade dos produtos. Então, essa classificação pode ser feita aqui no botão Alteração, pode ser feita a classificação pelo ranking de qualidade por marca ou individual por produto. Se a classificação for feita pelo ranking de qualidade por marca, utilizando a opção C, ao nós gravarmos uma classificação no geral, todos os produtos, independente de sua seção, grupo, subgrupo, classificação, vão ter a mesma qualidade que nós selecionamos aqui. Então, nesse caso aqui, essa marca, todos os produtos vão ficar com 2 estrelas no ranking de qualidade. Já se for utilizado a opção B, manutenção do ranking de qualidade, o sistema vai ter disponível os filtros de seção, grupo e subgrupo, onde pode ser separado, feita a classificação individual de cada produto. Então, o sistema vai apresentar o produto principal, o produto mestre, e aqui na parte inferior, todos os seus similares, onde cada um pode receber uma classificação diferente. Outro recurso ainda que pode ser utilizado na geração de sugestão de compras é a função para a gravação das vendas perdidas. Então, quando os vendedores lançam uma venda perdida, com motivo pela falta de estoque, nós podemos configurar para que essas peças em falta que não tiveram venda sejam apresentadas na sugestão de compras, para que o comprador possa estar suprindo a necessidade do estoque. Para fazer a gravação de uma venda perdida no sistema, temos 2 modos de fazer. Um deles é aqui pelo gerencial, vendas, vendas perdidas, lançamento e manutenção de vendas perdidas.
No botão incluir, precisamos definir qual é o motivo de estar gravando essa venda perdida. Nesse caso aqui, nós criamos um motivo que é sem estoque. Quando essa opção, sugestão de compras, estiver como sim, o sistema vai considerar todas as peças que estão com esse motivo lá quando nós formos gerar a sugestão de compras. Então, pode ser criado também mais motivos onde não vai ser considerado. Aí depende da necessidade de cada empresa. Basta confirmar, informar qual é o cliente da venda perdida. Essa informação é importante para quando receber a mercadoria, o vendedor possa entrar em contato com o cliente, informando que a empresa já pode atendê-lo com a mercadoria. Informamos o vendedor. Caso a perda da venda seja por preço da concorrência mais barato, pode ser colocado também o preço aqui da mercadoria. Informamos o produto. E também a quantidade que foi solicitada pelo cliente. Quando confirmamos, o sistema grava a venda perdida e já aparece na tela principal. Aqui nessa tela principal, a gente pode editar ela depois. Outra forma de gravarmos uma venda perdida é já na tela inicial do Televendas. Antes de fazer qualquer procedimento, podemos fazer esse comando aqui embaixo, ó, Alt V, que é venda perdida. Então, ele vai abrir a tela, a mesma tela que nós utilizamos lá pelo gerencial, para fazer a inclusão da venda perdida. Ou o vendedor pode simplesmente informar o produto na tela de vendas. Quando o sistema identificar que o produto não tem estoque, ele automaticamente vai dar a opção para lançamento da venda perdida, quando estiver configurado para que seja dessa forma. Ou seja, quando estiver configurado para que o sistema não permita a venda sem estoque. Então, o sistema já vai abrir a opção para o lançamento da venda perdida. O vendedor basta confirmar e preencher os campos necessários. Agora que nós já entendemos quais são as configurações necessárias para a utilização do módulo de sugestão de compras, vamos passar então a analisar quais são as configurações do módulo de sugestão de compras e também entender os campos disponíveis que temos nesse módulo. Para acessarmos o módulo de sugestão de compras, utilizamos o menu Comercial, Compras, Sugestão de compras. As primeiras configurações que nós vamos aprender, ela está aqui no botão Configurar. A primeira delas é a configuração geral, que é sobre a metodologia de compras distribuídas, utilizar ou não essa metodologia. Então, essa configuração, ela é para a empresa que possui filiais e o setor de compras é centralizado em apenas uma delas. Quando marcada essa opção, o sistema irá apresentar as informações dos produtos de uma forma agrupada, tanto o estoque, a soma de todas as empresas selecionadas, como a sugestão a comprar, baseado no mínimo e máximo configurado no cadastro dos produtos. Também, utilizando essa metodologia de compras distribuídas, a partir da geração da sugestão de compras, o sistema vai permitir que seja feito pedido separado para cada uma das filiais.
Ainda nesse botão configurar, temos algumas configurações disponíveis para personalizar o layout da tela, que são as informações que serão apresentadas nessa tela principal da depuração da sugestão de compras. Além de todas essas já configuradas, ainda pode ser setado todas essas configurações que constam aqui nesse menu. Por exemplo, apresentar a aplicação do produto, é opcional, né? Cabe ao usuário decidir se vai ser utilizado ou não. Se marcado, ele vai apresentar nesse campo aqui, campo aplicação. Também apresentar últimas compras do produto serão apresentados neste campo. Apresentar a coluna custo. Então, essa coluna custo é esta que aparece aqui, ó. Coluna custo, e ainda tem a opção de permitir ou não a alteração do custo. Então, quando marcado essa opção, o sistema vai permitir que seja alterado o custo que é apresentado nessa tela aqui. Ao final da gravação, o sistema irá perguntar se o usuário quer gravar o custo que foi editado nesse campo no custo reposição do cadastro dos produtos que estão na sugestão de compras e que foram alterados nesse campo. Ainda pode ser configurado as colunas para apresentação do preço de varejo, o preço de atacado e a porcentagem de lucro pro varejo e a porcentagem de atacado. Então, quando marcadas essas opções, vai acrescentar as colunas aqui na tela principal. A última opção do layout é apresentar coluna extra para o custo. Então, se marcado essa opção, o sistema vai apresentar aqui uma coluna extra para o custo que for setado nessa opção aqui, ó. Então, cada um pode decidir se quer fazer a comparação entre os custos ou não, se deseja que apresente e selecionar qual que é o custo que será apresentado. Então, nesse caso aqui está o custo médio, ele vai aparecer o custo médio. Ainda temos configurações referentes à apresentação dos similares na tela principal, que é a opção de apresentar ou não produtos com estoque zerado e sem vendas, e apresentar os produtos que são cancelados ou inativos na sugestão. Para a apresentação aqui do campo demanda, que vai ser mostrado nesse campo aqui embaixo, nós temos a opção para configurar se será apresentado ou não a porcentagem sobre venda global, e apresentar total e média da tendência. Então, o usuário deve analisar como vai ficar a apresentação com essas informações e se será útil para a sua necessidade, para a análise da sugestão. O sistema ainda tem disponível o recurso onde é possível nós agendar para que ele gere automaticamente a sugestão de compras. Então, esse recurso ele é utilizado quando será feita a geração da sugestão de compras utilizando vários produtos e o usuário não quer ficar aguardando a geração. Então, ele agenda nesse campo aqui, informa um horário para essa geração e o sistema gera automaticamente e deixa gravada a sugestão de compras na tela de depuração para que o usuário apenas faça análise e conclua o processo de compras. Então, após informarmos um horário específico, precisa ser parametrizado as configurações de acordo com a necessidade do usuário. Essa tela de parametrização, assim que concluirmos as configurações, já vamos ver como é feito para ser preenchido. Caso o usuário não deseje fazer esse agendamento, deseja fazer a geração manual, basta deixar em branco tanto o horário quanto os minutos, deixar zerado que o sistema vai identificar que não é para gerar automaticamente. Depois de todas as configurações feitas nessa tela, para gravar basta clicar no botão gravar e o sistema irá na geração apresentar todas as opções que foram configuradas, não tendo a necessidade de configurar a cada vez que será feita a geração da sugestão. Uma vez feita, o sistema já vai gravar todas as configurações necessárias. Caso o usuário precise alterar qualquer configuração, ele pode alterar sempre que for necessário.
Então, agora que nós já configuramos as configurações básicas do módulo, então vamos ver as outras configurações que são necessárias para a utilização da geração. Então, clicamos aqui no botão Nova. Essa tela onde tem os filtros, nós vamos pular ela, vamos deixar por último. Vamos clicar aqui no botão Configurar. Então, essas são as configurações que nós precisamos entender. Então, a primeira delas, aqui embaixo do subtítulo Configurações Gerais, é o número de meses padrão para histórico de vendas. Então, nesse campo aqui, o desejável é 12 meses, ou seja, 1 ano de movimentação para que o sistema calcule corretamente toda a demanda do produto. Mas caso a empresa ainda não tenha todo esse período de utilização do sistema, o usuário vai informar nesse campo qual é o período total em meses fechados, e essa configuração deve ir sendo ajustada a todo final de mês, quando fechar o mês, até que seja completado 1 ano de movimentação. A opção período para análise de tendência, o usuário deve analisar qual que é o período que ele considera desejável que o sistema traga a tendência e informar. Então, nesse caso aqui, foi configurado 90 dias, né, ou 3 meses, para que o sistema mostre a tendência do produto, se a venda está aumentando ou se está caindo do produto. A opção não recalcular mínimo e máximo de produtos cadastrados há tantos dias. Então, essa configuração ela é utilizada para aqueles produtos que são recém-cadastrados, que são informados manualmente o máximo e o mínimo no cadastro dos produtos. E nós não queremos que o sistema recalcule, né, o mínimo e máximo baseado na movimentação dos produtos, pois eles são recém-cadastrados e ainda não houve a movimentação suficiente para gerar o cálculo de mínimo e máximo corretamente, seguindo a fórmula utilizada pelo sistema. Então, o sistema vai identificar a quantidade de dias informado nesse campo e não vai recalcular o mínimo e máximo para todos os produtos que estiver nessa configuração e atender a esses critérios. Quando essa opção padrão para compras baseado no estoque mínimo estiver como sim, o sistema irá sempre, a cada sugestão, sugerir a compra baseado no estoque mínimo que está no cadastro dos produtos. Caso seja necessário que o usuário, no momento da geração, selecione se será baseado no estoque mínimo ou no estoque máximo, essa configuração precisa estar como não, e o usuário aqui na tela dos filtros é que irá selecionar se será baseado no mínimo ou no máximo. O campo ordem primária é onde nós definimos em qual ordem será apresentado os produtos da sugestão na tela de depuração da sugestão de compras. Então, para saber quais são as opções disponíveis no sistema, basta nesse campo dar um Enter em branco. O sistema vai listar todas as opções disponíveis. Para selecionar qual a opção desejada, basta preencher com a letra correspondente. As próximas duas opções são referentes à impressão de relatório da sugestão de compras. Então, a primeira delas é apresentar relatório da sugestão de compras. Se estiver sim, o sistema ao final da geração da sugestão irá apresentar um relatório para que possa ser impresso. E estando ativo a opção do relatório, caso seja necessário, pode ser configurado para que traga o histórico de vendas nesse relatório, que é a segunda opção. Mostrar histórico de vendas no relatório, sim ou não. Se sim, vai mostrar. Se estiver como não, ele vai imprimir o relatório, porém sem o histórico de vendas dos produtos. A sugestão de compras, ela tem como objetivo apresentar nela os produtos que estão com estoque abaixo do mínimo ou máximo, de acordo com a configuração estabelecida pelo usuário. Ou seja, se houve movimentação dos produtos a ponto deles ficar com estoque abaixo dos fatores configurados, o sistema vai apresentar
o que não vai acontecer com aqueles produtos que estão apenas cadastrados no sistema, mas não tiveram movimentação. Então, para esses produtos, caso o usuário ache necessário, ele pode configurar essa opção, sugerir produtos nunca movimentados. Então, com essa opção setada como sim, o sistema irá apresentar aqueles produtos que nunca tiveram movimentação no sistema, para daí então o usuário decidir se será comprado ou não esses produtos. Quando a opção assumir sugestão como quantidade a comprar estiver como sim, o sistema automaticamente vai preencher a coluna comprar com a quantidade sugerida na coluna sugestão. Se essa opção estiver como não, caberá ao usuário preencher essa coluna com a quantidade a ser comprada da mercadoria. Apresentar produtos com compra bloqueada. Então, quando essa opção estiver como não, o sistema não vai mostrar nenhum dos produtos que estiver com essa configuração. Na aba Compras do cadastro de produtos, bloquear compra. Já estando com a opção Sim, ele vai apresentar para que o usuário analise esses produtos se serão comprados ou não. Interessante, vez por outra, fazer essa análise para verificar por qual motivo esses produtos estão com compra bloqueada. A opção solicitar confirmação na quantidade dos itens com compra bloqueada. Caso esteja assim, o sistema irá solicitar senha de liberação gerencial para que possa ser concluído a sugestão de compra quando houver produtos com compra bloqueada. Então, mesmo o produto com compra bloqueada, caso essa opção aqui esteja como não, ele vai permitir a compra dos produtos, a quantidade a ser comprada, não vai solicitar senha de liberação gerencial. Então, embaixo da opção Operações a considerar, a primeira opção que nós temos aqui é se vai, na sugestão de compras, considerar ou não pedidos pendentes. Então, quando essa opção estiver como sim, o sistema vai considerar como se já estivesse no estoque a quantidade que eu tenho no pedido dos produtos. Se ela estiver como não, não vai considerar a quantidade dos pedidos, apenas vai listar aqui na tela principal, na coluna pedidos, a quantidade das mercadorias que tem pedido. Anexar vendas perdidas no histórico de vendas. Caso essa opção esteja marcada como sim, o sistema vai mostrar junto com as vendas efetivadas o produto que está nas vendas perdidas. Então, aqui embaixo, quando o sistema apresentar as vendas já efetivadas, vai ter a opção para mostrar junto as vendas perdidas, aquelas que a gente aprendeu a configurar lá no início do nosso treinamento. Para que no sistema haja a movimentação de estoque, a venda ela precisa ser efetivada. Para casos onde a empresa já considera como venda certa as mercadorias que estão no reservado, tanto em condicionais como em ordem de serviço, no caso de oficinas mecânicas, o sistema tem essas duas opções aqui, ó. Considerar condicionais e considerar OS pendentes no histórico de vendas. Então, quando essas opções estiverem marcadas como sim, o sistema vai considerar como já efetivadas as vendas dos produtos que estão pendentes nessas duas modalidades, tanto em condicionais como em ordens de serviço. Além de estar com a venda efetivada para que o sistema considere a movimentação de estoque para a geração da sugestão de compras, a operação que é utilizada precisa estar configurada como venda. Caso a empresa tenha configurado operações que não caracterizam a venda do produto e seja necessário que essas operações sejam consideradas na sugestão de compras, pode ser informado nesse campo aqui, ó, utilizando essa opção Operações Extras para Sugestão de Compras. Todas as operações ou COIs que estiverem relacionados nesses campos serão considerados na sugestão de compras, mesmo que não sejam consideradas como venda lá na configuração.
Então, geralmente essa opção é utilizada para aquelas empresas que possuem mais de uma filial e é feita transferência entre elas. Então, é configurado as operações de transferência para que o sistema consiga identificar a saída da mercadoria da matriz para as filiais, para que possa sugerir a quantidade a comprar. Então, a opção abaixo é o contrário da opção que nós acabamos de ver. Então, são para aquelas opções que são como vendas, mas mesmo assim são utilizadas para casos específicos que não devem ser considerados na sugestão de compras. Então, basta informar os quais nesses campos disponíveis e o sistema vai desconsiderar essas operações. Já o cliente a desconsiderar na sugestão de compra, ele tem o mesmo intuito da configuração acima, porém feita por clientes, não por operações. Então, todos os clientes configurados nesse campo, suas vendas não serão consideradas no histórico para cálculo da geração da sugestão. Essa função, ela geralmente é utilizada para as empresas que trabalham com licitações, por exemplo, onde é feito um contrato com algum órgão. E as mercadorias que são destinadas a esse cliente são uma compra certa, já sem ter a necessidade de passar pela sugestão. Então, para utilizar, basta clicar nos 3 pontinhos, informar qual é o cliente e confirmar. Depois que terminamos de preencher todas as configurações nessa tela, vamos passar para a próxima tela de configurações. Para isso, basta fazer esse comando aqui, Ctrl W, e ele vai passar para a nossa próxima tela. Então, a primeira opção que nós vamos configurar aqui é o valor a assumir como preço de custo para a sugestão de compras. Então, é o valor que vai ser apresentado nesta coluna custo. Lembrem-se que lá no botão configurar, nós já configuramos uma opção extra para custo, ou seja, ele já vai mostrar o custo médio na coluna custo médio. Então, qual é o custo que vai aparecer nesse campo? Nós citamos agora aqui. Pode ser selecionado qualquer custo entre o custo médio, custo da nota fiscal, última compra, reposição ou gerencial. Fica a cargo do usuário definir qual será o custo utilizado para essa opção, para ele fazer a comparação entre os custos. Podemos também, nessa tela de configuração, configurar se o sistema irá ou não recalcular os valores de mínimo e máximo dos produtos, baseado na venda e também nas configurações que nós vamos aprender a fazer agora. Então, caso não seja necessário recalcular o mínimo e máximo, que o sistema assuma o mínimo e máximo que já está configurado no cadastro dos produtos, basta colocar essa primeira opção. Caso o usuário determine que o sistema deve calcular o mínimo e máximo baseado na frequência de venda e também das configurações que nós vamos informar nesta tela, baseado na fórmula que o sistema utiliza para o cálculo, basta marcar essa opção aqui. Então, agora nós vamos padronizar as configurações nas quais o sistema vai se basear para a geração da sugestão de compras e também vai se basear para fazer o cálculo de mínimo e máximo dos produtos. Então, essa configuração ela pode ser feita de acordo com a necessidade do usuário, utilizando as opções de seção, grupo, subgrupo, marca ou geral. Essas configurações elas devem ser analisadas com cautela, para que no momento da geração o sistema não calcule de forma incorreta o mínimo e máximo dos produtos. Então, se houver, por exemplo, uma configuração de seção e outra de marca, onde o mesmo produto se encaixe nas duas configurações, ao gerar o mínimo e máximo através da sugestão de compras, o sistema vai somar as duas configurações, o que pode ocorrer de apresentar um valor de mínimo e máximo divergente. Então, de início,
nós vamos configurar apenas o geral. O usuário também deve configurar apenas a configuração do geral, e a partir do momento que ele começa a ter mais experiência, adquirir mais experiência com a utilização do módulo, ele pode configurar posteriormente as outras opções com mais confiança. Então, para preenchermos, né, para habilitar os campos, basta posicionar o cursor em cima da palavra, dar duplo clique ou pressionar a tecla Enter, e o sistema vai habilitar o campo para digitação. Então, a primeira opção que nós vamos configurar aqui é o histórico de vendas mínimo. Então, essa opção aqui nós vamos padronizar de acordo com essa configuração que nós fizemos aqui, ó, no número de meses padrão para o histórico de vendas. Aqui nós configuramos 12 meses para que o sistema liste as 12 colunas referente aos meses que nós queremos que apresente a movimentação dos produtos. Então, nesse exemplo aqui, nós vamos deixar padronizado como nós fizemos aquela configuração. Então, vamos deixar padrão 12 meses, e caso sua empresa não possua ainda a movimentação que atinja um ano no sistema, essa configuração ela deve ser preenchida de acordo com a quantidade de tempo que a empresa tem a movimentação do sistema. O intervalo de compras, ele é o período para o qual eu quero que cubra o meu estoque essa compra que eu vou fazer agora. Então, nesse caso aqui, eu quero que o tempo de cobertura dessa compra seja de 30 dias, ou seja, meu estoque precisa durar 30 dias. Então, essas configurações agora são referentes ao prazo que eu preciso para que eu tenha disponível essa mercadoria no meu estoque para venda. Então, a primeira opção é o prazo de informação. Digamos que eu vou levar um dia para fazer a sugestão e gerar o pedido. Depois eu vou levar mais um dia para fazer a entrega do pedido para o meu fornecedor. O prazo de entrega, digamos que vai ser 3 dias que o fornecedor vai levar para me entregar essa mercadoria. E mais os processos de entrada, recebimento da mercadoria, vai levar mais um dia. Totalizando então 6 dias, que é o tempo que eu vou precisar para processar todos esse processo de compra e ter a mercadoria disponível no meu estoque. Então, nesse caso aqui, o sistema ele vai fazer o cálculo para comprar, para que atenda, em vez de 30 dias que configuramos aqui, para atender a 36 dias. Então, para que o sistema vai fazer dessa forma, para que não perca a venda por falta de estoque. O sistema vai calcular, em vez de 30, como configuramos, vai calcular para 36 dias, que é o tempo que configuramos aqui, mais o tempo que configuramos aqui para receber a mercadoria, para que não falte mercadoria no estoque da empresa. Também, em vez de colocar as datas aqui, nós podemos colocar apenas a porcentagem aqui, ó, da porcentagem máxima, somente para o geral, que é, digamos, 20%, que equivale aos 6 dias que a gente colocou aqui. Então, 20% de 30 dias, ele vai dar os mesmos 6 dias que a gente configurou aqui. Então, em vez de usar essa configuração, pode ser colocado apenas a porcentagem aqui no geral. Então, depois que nós terminarmos de preencher todos os campos, para gravar, basta fazer esse comando aqui, Ctrl W, que ele vai gravar. Vamos gravar essa configuração e vamos gerar 2 sugestões de compras com as configurações diferentes. Uma calculando o mínimo e máximo dos produtos, baseados nesses parâmetros que nós configuramos, e a outra não calculando o mínimo e máximo, para vocês entenderem qual é a diferença das 2 opções. Então, vamos gravar e vamos gerar uma sugestão. Então, vamos gerar uma sugestão. Para isso, nós clicamos no botão Nova novamente e vamos utilizar para a geração essa tela onde possui os filtros disponíveis para a geração. Então,
Os filtros podem ser utilizados se são grupo, subgrupo, inicial e final, fornecedor ou branco para todos. Então, nesse caso aqui, caso seja necessário fazer de mais de um fornecedor, pode ser preenchido quantos fornecedores forem necessários nessa tela, ou apenas um fornecedor, se for necessário, ou deixar em branco, onde o sistema vai listar para todos os fornecedores do sistema. Descrição do produto, ou branco para todos, caso seja feito apenas de uma descrição específica de um produto, pode ser filtrado por essa opção. Marca, ou branco para todos, período de compras, período de vendas, condicionais iOS, e também utilizando o filtro de classe dos itens. Então, nesse caso aqui, nós vamos utilizar apenas uma marca para mostrar fazendo o teste. Então, vamos utilizar a marca teste que nós temos configurada. O histórico de vendas, ele sempre vai trazer baseado na configuração que nós fizemos lá aqui no botão configuração para a geração do histórico mínimo. Então, ele sempre vai trazer esses 12 meses que nós configurarmos aqui, ele já vai trazer para essa tela automaticamente os 12 meses, permitindo que seja alterado de acordo com a necessidade. Então, vamos terminar de preencher os campos. Vamos alterar essa data para que ele pegue a data até hoje. Então, vamos colocar aqui do 1/7/2019 até o dia de hoje, de 2/5/2020. Então, vamos manter os 30 dias para a cobertura do meu estoque. Aí, precisamos responder essas perguntas. Nessa sugestão, eu quero que apresente somente itens a comprar, sim ou não. Então, vamos deixar como não, para ele trazer todos os produtos e eu fazer análise do que vai ser comprado ou não. Agrupar similares pelo ranking de qualidade, vamos marcar sim. Selecionar empresas filiais. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar como não. E sugerir quantidade para atingir o máximo ou o mínimo. Então, notem que essa configuração ela ficou apagada, né? Não permitindo eu selecionar, devido àquela configuração que nós fizemos na outra tela, onde a compra não é baseada no estoque mínimo. Então, ela vai ser, quando vier para essa tela aqui, quando aquela configuração estiver como não, ele já vai trazer apagado, não permitindo alterar. Sugerir quantidade a comprar, vamos colocar para atingir o máximo. Então, essa configuração aqui é bem interessante, que a cada sugestão, o usuário ele pode definir se a compra será para atingir o máximo ou para atingir o mínimo do meu cadastro. Então, dependendo da situação da empresa, da situação financeira, tem alguns casos onde o preço do fornecedor ele tá bom e a empresa tá com uma condição boa financeira, estável, ele pode comprar para atingir o máximo, para ter um pouco mais no estoque. Ou se é apenas para suprir o meu estoque, para que não falte mercadoria, ele pode selecionar a opção de mínimo, que daí ele vai atingir apenas o mínimo para que não falte a mercadoria. Então, preenchendo todas essas opções, basta clicar em confirmar. O sistema irá gerar primeiro aquele relatório que está configurado lá, né? Que nós deixamos configurados para gerar o relatório. Vai trazer todos os produtos, né, que foram sugeridos, e também vai trazer aqui para preencher manualmente no relatório a quantidade a comprar. Vai trazer todas as opções, né, o mínimo, o saldo que tem em estoque, se tem pedido, a quantidade da sugestão. Então, ele vai trazer aqui. Para sair dessa tela, basta dar um ESC,
Aqui também é só dar um ESC ou fazer a impressão e o sistema vai gerar a sugestão e vai trazer para a tela. Então agora vamos analisar essa sugestão que o sistema trouxe baseado nas configurações que nós fizemos. Aqui na parte inferior da tela, ela vai apresentar um resumo dos totais dessa sugestão. Então ela vai trazer a quantidade de itens que foi sugerido, né? A quantidade a comprar de produtos, o valor total da sugestão, a quantidade de itens no pedido, a quantidade de total de produtos no pedido e o valor total dos produtos. Também quando clicamos nos produtos individuais, aqui embaixo ele vai trazer os dados do produto, qual que é a porcentagem de lucro do produto, o preço, a quantidade da última compra, quantidade da última venda, também o custo gerencial, reposição, o custo da compra dessa mercadoria e as vendas perdidas, a quantidade vai apresentar aqui. Também nesse canto aqui, ele vai apresentar o saldo de estoque nas empresas filiais de cada um dos produtos listados. Ele vai apresentar a empresa, a quantidade e a quantidade mais do produto mais o similar, se houver os similares. Notem que nesse caso, como geramos baseado na configuração para não calcular o mínimo e máximo dos produtos, o sistema simplesmente fez a sugestão baseado no mínimo e máximo que já temos configurado no cadastro dos produtos, comparando com o estoque disponível e lançou como sugestão a diferença do estoque para que atingisse o máximo conforme nós configuramos. Agora, então, vamos fazer a sugestão de compras, colocando na configuração para que ele faça o recálculo do mínimo e máximo baseado na demanda, ou seja, na venda dos produtos, mais as vendas perdidas, conforme aquelas configurações que nós fizemos lá no geral. Então, vamos cancelar essa sugestão, vamos gerar novamente para analisar como fica fazendo o recálculo do mínimo e máximo. Então, vamos configurar agora para que o sistema gere a sugestão e faça o cálculo do mínimo e máximo do produto. Então, o produto que nós vamos fazer o teste, esse produto aqui. Ele está com um mínimo de 5 e o máximo de 15. E ele está na seção da sugestão que nós criamos apenas para fazer esse teste. Então, vamos criar uma nova configuração. Vamos deixar marcada a opção calcular máximo e mínimo de acordo com os parâmetros abaixo. Vamos configurar a seção que esse produto ele se encontra. Então, vamos manter 12 meses. Vamos deixar 30 dias. Vamos colocar para 7 dias. Vamos gravar essa configuração. Vamos gerar a sugestão. Então, vamos colocar apenas aquela seção que nós queremos. Em todos os grupos, em todos os subgrupos. E o período nós vamos colocar aqui, um período onde tem a movimentação desse produto dentro do sistema. Vamos ver como é que ele ficou. Então, o sistema apresentou o mínimo de 4 e o máximo de 23. Como eu tenho disponível 3 no meu estoque, ele vai me sugerir para comprar 19. Mas como que o sistema chegou nesse cálculo de 23 para o máximo e de 4 para o mínimo? Baseado na média de todos os dias que eu tenho as vendas aqui desde janeiro, ele me deu a média de 18,750. Então, vamos ver na fórmula que o sistema utiliza como que ele chegou a esse cálculo.
Então vamos entender como o sistema faz o cálculo para a geração do mínimo e máximo no sistema. Então, no caso do máximo, o sistema vai utilizar esse cálculo aqui. Essa é a fórmula que o sistema utiliza para o cálculo do máximo nos produtos. É a média vezes os dias de período de cobertura mais os dias do prazo de entrega da mercadoria dividido por 30. Então, o cálculo ficaria assim: a média, 18.750, vezes os dados que nós configuramos aqui na seção, né? Que é os dias do período de cobertura, que é 30, mais os dias de prazo de entrega da mercadoria, que é o 7. Então, 30 mais 7, 37, dividido por 30, que está aqui, ele vai me dar um resultado de 1,23333. Então, para a gente saber qual que é o valor de máximo nesse caso aqui, nós fazemos a conta 18.750 vezes o resultado da conta anterior. Então, o resultado será o máximo dos produtos. Vamos abrir a calculadora. Vamos fazer aqui 18.750 vezes 1,233. 23 é o resultado do máximo. E podemos ver aqui que ele trouxe certinho o máximo. Se esse número depois da vírgula ele der um resultado acima de 5, o sistema sempre vai arredondar para mais. Então, se tivesse no resultado da conta, tivesse dado 23,5 alguma coisa, o sistema automaticamente iria atualizar para um máximo de 24. Então, ele faz sempre esse arredondamento para mais, para que não falte mercadoria no estoque. Para o cálculo do mínimo, então o sistema vai utilizar esta fórmula aqui, que é a soma dos prazos de cobertura, que é o prazo de entrega e mais o prazo de segurança, dividido por 30 vezes a média de venda do produto. Então, o cálculo ficaria assim: a soma dos prazos de cobertura, que é o prazo de entrega mais de segurança, nesse caso aqui é 7. Então, colocamos o 7 dividido por 30, que é o período, vezes a média de venda do produto. Então, 30 dividido por 7, vamos abrir a calculadora. 7 dividido por 30, ele vai dar um resultado de 2,0,23333. Aí, fazemos esse valor vezes a média do produto, que é 18.750, conforme a coluna média aqui embaixo. Então, vamos fazer o cálculo: 0,233 vezes 18.750. Vai dar o resultado de 4, que é o mínimo que o sistema calculou. Então, depois que o usuário analisa toda a sugestão de compras e preenche qual é a quantidade a ser comprada, a partir dessa sugestão de compras, pode ser gerado tanto o pedido de compras, já para o fornecedor específico, quanto a cotação. Então, a partir dessa sugestão, o usuário ele vai definir se será feito um pedido já direto ou se será feito a cotação a partir dessa sugestão.
Nos demais vídeos, nós vamos mostrar detalhadamente como é o funcionamento do pedido e também da cotação no sistema. Espero que vocês tenham entendido e gostado da utilização do módulo de sugestão de compras e até o próximo vídeo.